Programa Visão Espírita. Caridade, promoção ou assistência social? Esse é o tema do nosso Visão Espírita. O Visão Espírita pede licença para entrar no seu lar e levar-lhe uma mensagem de fé, de otimismo e de esperança. O programa Visão Espírita tem a grata satisfação de receber hoje para uma conversa sobre assistência e promoção social o companheiro, amigo, dedicado trabalhador à causa nobre de servir ao próximo, Guido Descindi Filho. Seja bem-vindo, Guido. Olha, é com muita satisfação e com muito prazer estar aqui no seu programa. Eu sou fã do programa e é uma honra também poder vir aqui e falar um pouco desse grande desafio que é a área social dentro de uma cidade, dentro do estado e dentro do país. A complexidade, os desafios que a gente encontra, sabe? Então eu acho que é uma oportunidade de eu falar um pouquinho só de um assunto tão imenso que é. Então eu acho oportuno e agradeço por esse momento e por essa oportunidade, Zola. Nós que te agradecemos por estar aqui conosco. E Guido, é importante que o nosso telespectador, que está assistindo agora o programa Visão Espírita, saiba um pouco quem é o Guido. Me permita chamá-lo de Guido. Sim. Conte um pouco sobre a sua história, Guido, para o nosso telespectador. A minha história é muito interessante, né? Eu praticamente comecei a minha vida profissional na área administrativa, em grandes empresas, mas sempre com um viés de atenção no social. Nas empresas que eu passei, sempre procurei ajudar as entidades que me procuravam. Eu trabalhei em grandes redes de supermercado, então sempre tinha pessoas pedindo ajuda. Eu sempre tive esse viés de poder estar ajudando e foi evoluindo esse trabalho que eu acabei conhecendo pessoas que participavam de entidades sociais, que me convidavam a participar de eventos e eu fui me envolvendo, fui participando. De repente eu estava dentro de uma entidade social, né, participando de uma diretoria, né? Eu tive a grata satisfação de conhecer o senhor Sebastião Martins de Moura, um dos fundadores das Casas de Betânia aqui em Ribeirão Preto. Sebastiãozinho. Tiãozinho, né? Tiãozinho. O Tiãozinho, infelizmente, eu tive um pouco tempo com ele, de convivência, mas o sonho dele era realizar um restaurante popular, de poder ajudar as pessoas mais carentes, de fornecer o alimento mais carente. A gente via, quando eu estava lá na instituição com ele, a preocupação daquela pessoa que pedia um prato de comida. Então, foi um grande sonho. Eu acho que estava no momento certo com ele e nós desenvolvemos um trabalho junto ao Estado de São Paulo no programa Bom Prato. Né? Bom Prato, Bom Guido. Prato, isso. Quantos anos de Bom Prato, Guido? Nós iniciamos em 2005, né? Com boa vontade, muita determinação, pouco recurso e no fim deu tudo certo, né? E conseguimos realizar o sonho do Sr. Sebastião, o nosso objetivo de atender as pessoas que mais precisam se alimentar, né? Começou em 2005, eu fiquei até agora, final de 2018, 13 anos na frente do Bom Prato. Para mim foi uma grande experiência, um grande crescimento que eu tive de lá, conhecendo todas as dificuldades sociais que a gente vivencia, que a gente participa, da necessidade das pessoas se alimentarem, né? O alimento em si faz bem, né? A gente tentou fazer o trabalho de uma harmonia entre aquele ambiente, de dar dignidade para todas aquelas pessoas que iam lá, né? Porque o projeto em si, ele começou como pessoas carentes, né? E na minha vivência que eu participei, eu percebi quem era mais carente eram as pessoas mais idosas, que de uma certa forma eles estavam abandonados ali, enfim. Então tudo isso começou a me atrair mais pelo social, viver mais social, né? Eu acho assim que eu fui convertido ao social, de sair de uma empresa
praticamente capitalista, de você obter lucro, obter resultado, porque as empresas grandes, elas não pensam um pouco no social. Se tiver que fechar uma empresa ou uma filial de 1.000, 2.000, 10.000 pessoas, fecha e números é números. Então eu me senti convertido, fui participando, questiono por que disso, por que daquilo, aquilo foi me atraindo mais, né? Tanto que eu estou hoje, vou para o 3º ano de assistência social. Eu achei muito propício... Meus parabéns, Guido, por essa iniciativa. eu achei propício de estar tendo aquela prática e não entender por que os porquês, né? Então eu procurei me formar, me atualizar e nesse período eu fui, não sei se eu fui contemplado ou assumi mais um desafio, né? O prefeito Duarte Nogueira, eu sempre tive um bom relacionamento com ele, através do próprio projeto Bom Prato, que ele sempre acompanhou, muito carinhoso com esse projeto, e viu talvez o meu empenho de tentar trazer uma coisa melhor e me convidou para ser o secretário, né? Então hoje eu estou como secretário, com uma honra e um desafio enorme. Então tudo isso foi acumulando desafios, querendo o porquê de tudo isso, e hoje eu me sinto que eu posso tentar minimizar um pouco a área social que tem em Ribeirão Preto. Então, trabalho para isso e estou envolvido cada vez mais com as próprias entidades que eu conheci nesse período de 13 anos, não só no Bom Prato, como o próprio movimento social que eu participo. Então, eu conheci várias entidades, participei de várias ações, no intuito sempre procurando ajudar. Guido, você citou o Tiãozinho da Casa de Betânia. Um espírito, um homem, uma criatura valiosa, valorosa, sim, dedicada, comprometida com o próximo, o trabalho, eu falo que o homem é a sua história, né? A história dele assim o comprova, nós vamos encontrá-lo depois no livro, na banca do livro. Isso, foi tudo uma sequência. Uma sequência, né? E ele tem uma religiosidade assim fantástica. Com certeza. Eu falo religiosidade porque o programa Visão Espírita, nós somos espíritas, somos cristãos, e quando eu entro no aspecto religiosidade, não no aspecto religião, é para falar daquilo que move a criatura humana na sua percepção de Deus, na sua percepção de uma orientação moral e ética por um caminho que ele escolhe, mas que lhe aproxima da percepção de Deus. Você acredita que a religiosidade da criatura humana é que impulsiona a promoção e a assistência social? Olha, isso é uma situação que trabalha paralelo, né? Porque a própria assistência social, ela saiu praticamente dessa religiosidade, né? Desde Jesus, tinha a Casa do Caminho, né? Começou tudo ali, né? Ajuda, as pessoas participando. Isso vem das igrejas, vem as igrejas católicas ajudando. Então vem isso, tá dentro do ser. As santas casas as são Santa uma prova Casa. disso. Então, os acolhimentos veio aos paralelo, idosos, né? A história da própria assistência social, ela veio em conjunto, que chegou um determinado momento, teve que separar. Teve que ser um pouco mais técnico, a forma de você atender as pessoas, devido à própria conjuntura, à evolução que o Estado estava acontecendo, houve essa ruptura. Então, quer dizer, e mesmo assim ainda continua com o viés religioso. Hoje, as entidades sociais participam, as igrejas católicas, as demais, as protestantes, tem. Então, hoje é paralelo, mas a própria assistência social, ela fica mais voltada às políticas públicas, né? Realmente, através desse trabalho, você vai procurar dar dignidade, tentar passar os benefícios que a própria sociedade, às vezes, nem conhece e nunca teve esses benefícios. Guido, o programa Visão Espírita, ele tem a proposta de levar ao telespectador, né, um esclarecimento adicional ou uma informação complementar acerca de todo este trabalho. Como você já bem colocou,
O Estado brasileiro, por muitos anos, não foram poucos, né? Ele dependeu das instituições religiosas para atender os frágeis socialmente, os carentes, com muitas que apresentavam. O Estado brasileiro teve isso, e aí nós temos inúmeras instituições que dão prova disso. Você disse que nesse cenário, atualmente, há uma estruturação diferente. São exigências que o Estado brasileiro faz agora, porque ele mesmo tem que fazer gestão, e isso, de alguma forma, cria limites para a ação das instituições religiosas, ou há um processo em andamento de formação dessa nova forma, ou de um formato diferente de atender os frágeis, os carentes, porque fome continua sendo fome, dor continua sendo dor, né? Fragilidade, problema social e educacional continuam sendo os mesmos. Assim, as estruturas mudam, mas os problemas são os mesmos. Como é que lidar com essa situação entre Estado, legislação e instituições? Então, o próprio Estado, né, através do Sistema Único da Ciência Social, SUAS, né, ele foi praticamente criado para atender praticamente as políticas públicas, as situações que estavam acontecendo na área social, né? Então ele criou vários equipamentos, vários programas para atender toda essa demanda que cresceu, né? E de uma certa forma as instituições ajudam muito isso aí, porque nós sabemos que o Estado não tem condições de abraçar tudo que tem. Então, de uma certa forma, ele dá condições, alguns programas, tem programas que ele financia programas, criam programas, e a própria área social consegue consegue atender todos esses equipamentos que são criados. Mas a importância que tem as instituições é muito grande, né? Praticamente as instituições, ela dá um apoio nesse viés de ajuda social. Né? Por isso que, mesmo nesse sistema único, tem convênios, tem programas, que fazem que essas instituições auxiliem o trabalho que é desenvolvido na área social. Então é de grande importância. Acredito que, se não tivesse as entidades sociais, ficaria muito difícil o Estado lidar com toda essa demanda que tem, né? É muito grande, a população cresce rápido, a cidade, quanto maior a cidade, maior o problema social que tem. Então, eu acho que isso que o Estado fez, que criou essas políticas, que vem criando com a própria área da assistência social, veio de encontro para poder atender essas necessidades, mas não consegue atender 100%. O que acontece é que, às vezes, só para a gente entender um pouquinho melhor, os programas, a legislação, trouxeram exigências para que se preste um serviço, né? Sim. Trouxeram normas, procedimentos, né? Profissionalização. E as instituições religiosas, sociais, organizações, associações, não são profissionais. Tem profissionais das mais variadas. São idealistas, né? Idealistas. Como convergir, como unir essa situação? Porque do lado de cá você tem uma expectativa profissional, de atendimento padrão, preparado, e do lado de cá você tem uma turma de voluntários cheio de amor para trabalhar. Cheio de vontade. Cheio de vontade. Como é que une isso? Como é que estabelece os elos? Então, eu acho que o Estado, em um determinado momento, ele criou um marco regulatório. Vamos regular tudo isso aí. Porque até então, lá atrás, qualquer um abria a entidade, aquelas boas intenções, as más intenções. Então, houve esse marco regulatório. Através desse marco regulatório, as entidades que estavam levando a coisa a sério continuaram a sobreviver, adequando a sua instituição dentro das novas normativas, e aquelas que eram mais ideais, elas tentaram fazer estão tentando fazer, e aquelas que mal intencionaram praticamente está extinguindo, né? Então isso foi uma maneira que eu achei que o Estado fez para poder realmente melhorar as condições oferecendo para as pessoas que precisam, né? Então eu acho que isso foi muito importante. Infelizmente, muitas instituições que estavam com ideais
não tiveram condições de se atualizar, de profissionalizar. E outras conseguiram se atualizar. Muitas fecharam, né? Mas sempre no intuito de melhorar. Eu acho até que está assim, com essa sequência, está dando certo, as instituições estão se adequando, estão trazendo os profissionais, mas infelizmente tem muitas instituições ainda que está sofrendo, que não consegue recursos para poder se manter. Infelizmente isso acontece, Isolda. Nós sabemos disso, mas tudo gira em torno de recursos, né? Recursos, e os recursos eles são parte do que movimenta isso. Então, pelo que se percebe, não basta só querer trabalhar, né? Sim. É preciso ter uma estrutura de recursos. Hoje nós temos que olhar uma instituição praticamente como uma empresa, né? Que ela tem que ter recursos para sobreviver, ela tem que ter um plano de trabalho para poder exigir. Então, quando você quer buscar recursos junto ao órgão público, você tem que ter todos esses viés. Tem que ter uma estrutura montada, porque dependendo do que você está querendo fazer, o tipo de serviço, você vai ter que ter profissionais ligados naquele segmento. Então, você tem que ter, dependendo, um assistente social, uma nutricionista, um gerente, ou o que seja, você tem que ter esses profissionais dentro da própria criação do projeto que você vai buscar recursos. E o Estado, através do edital de chamamento, ele faz esse edital e as entidades que tiverem interesse entra nesse edital, aquela que foi escolhida dentro de um critério, ele vai receber tudo aquilo, o Bom Prato é um exemplo, né? Então a pessoa que quer participar do programa Bom Prato, ele tem que mostrar que a entidade tem um certo período de vida, que ele vai se comprometer em contratar todos aqueles profissionais que precisam no contrato, e o Estado vai fornecer recursos para ele que execute aquele trabalho. Caso ele não execute, o Estado tira aquele projeto dele e passa para uma outra instituição. Já que você falou no Bom Prato, Guido, que você tem uma história Sim. de segurança alimentar, de atender essas pessoas, nós temos observado que muitas instituições, mas não são poucas, né? Até sei o que você vai perguntar. Eu falo que cozinhar é terapêutico. É muito terapêutico. Hoje, a moda, todo mundo quer ser chefe de cozinha. O que tem de programas aí, oferecendo curso, chefe, é uma delícia cozinhar. Delícia. Cozinhar é uma terapia, eu falo que ajuda muito quem cozinha. E são inúmeros os grupos sociais, religiosos ou não, que imbuídos da boa vontade, da vontade de servir, se encontram, acham um local e vão cozinhar. Sim. Vão fazer uma comida. E vamos levar para aquelas pessoas que precisam. E vamos levar para aquelas pessoas. E agora me permita perguntar para o secretário. Né? O Guido é o secretário da Assistência, da Ação, da Promoção Social de Ribeirão Preto, faz um trabalho maravilhoso. Como é que faz, secretário? Como é que você lida com tudo isso? Como é que você faz? Olha, é um desafio, está sendo um desafio. Logo quando eu assumi como secretário, até falei para o prefeito Duarte Nogueira que um grande desafio seria minimizar as pessoas em situação de rua, né? Como eu disse no começo, eu vivenciei isso aí. Eu vi aquelas pessoas entrando, conversando, isso eu vivenciei, e muito que me incomodava. Então, hoje eu percebo que a situação de pessoas em situação de rua não é só em Ribeirão Preto. Isso aí está cada vez maior. Então, o que a gente está tentando desenvolver nesse viés que as pessoas têm essa vontade de ajudar? Eu acho louvável toda qualquer ajuda, sabe? Mas a gente precisa também, eles precisam ter conhecimento qual que seria a melhor forma de ajudar esse pessoal, né? Porque dentro da assistência em pessoas em situação de rua, Ribeirão Preto já tem alguns equipamentos, não é aquele equipamento que está 100% de acordo com os padrões. Por quê? Gestões anteriores, né, criou-se um local distante, um local que está bem distante de uma região que é propícia para as pessoas em situação de rua, e tudo isso a própria Secretaria já está em tratativa de tentar trazer de volta esses equipamentos mais próximos
a comunidade que eles ficam, a área central. Então, quando se fala que eles ficam na área do centro da cidade, na verdade eles ficam naquela área central regional. Nós precisamos ter equipamentos mais próximos para que o nosso pessoal, né, de abordagem consiga falar mais próximo com ele e direcionar. E, paralelo, esse pessoal que fornece a alimentação tenha também um equipamento mais próximo que possa deixar esse material ou mesmo a participar da entrega desse material num local mais digno. Não é entregar na rua, numa guia, numa sarjeta, num banco de praça, né? Então tem pessoas que passam lá, dá marmita, daqui a pouco vem outro grupo, dá outra marmita, daqui a pouco vem outro grupo. Então a intenção da própria secretaria é trazer esse pessoal, esse grupo de amigos, essas associações que se foram criadas, para a gente trabalhar melhor esse quesito de tentar fornecer para nós. É de grande ajuda, mas vamos trabalhar em conjunto, organizado, bem planejado, que todo mundo vai ganhar com isso. A secretaria, aquelas pessoas que querem ajudar, é esse trabalho que a gente está tentando fazer junto às instituições, né? Então hoje nós já temos um local que já foi oferecido para esse pessoal levar comida, para ofertar, já trocamos várias vezes e a tratativa breve vai ser um local onde nós vamos trabalhar. Paralelo a isso, o Zola, estou tentando trazer as instituições para a secretaria, para que nós trabalhamos junto até mesmo para o final do ano, né? A ideia é trazer esse pessoal para quando for fazer um evento de final do ano, um almoço que seja, vamos trabalhar todo mundo junto, todo mundo levar num espaço onde ofertar melhor esse produto. Então, eu acho assim, que a própria secretaria ela tem que ter uma participação mais próxima da sociedade e a sociedade também, porque tudo quanto o fato que ocorre na cidade, grupos começam a fazer ações sozinhos. Tem que fazer uma ação solidária, não aquela que faz sozinho, né? Então tem que trazer esse pessoal para nós para poder fazer um trabalho que todo mundo possa participar, porque sozinho a secretaria não consegue. E com a ajuda da sociedade, eu acho que vai ser um bom resultado. Nos permita dizer que é uma iniciativa interessante, porque a pessoa poder comer, a pessoa se alimentar é maravilhoso, né? E ela se alimentar num ambiente apropriado, sim, digno, sentada, né? Assim, é uma iniciativa muito bacana porque as instituições podem continuar fazendo seus trabalhos, entrar num calendário organizacional sim. e servirem e ajudarem o município, ajudarem as pessoas, porque no fundo todo mundo está querendo praticar a caridade. Com certeza. E nós temos que aproveitar esse pessoal, sabe? Aproveitar, não que eu vá proibir ou as pessoas de darem comida, não, eu acho que todo mundo tem que fazer, não tem como. A intenção é ajudar a ajudar. Ajudar. Muitas pessoas têm outro trabalho também de frente que a gente fala. Tentar levar o conhecimento da secretaria para a sociedade civil. A intenção é trazer todas as sociedades, todos os órgãos, né, entidades sociais, e mostrar, olha, a secretaria oferece esse tipo de serviço. Tem uma rede, tem os CRAS, tem os CREAS, tem os abrigos, tem a parte de idoso, tem a parte de criança, tem os núcleos, tem as pessoas, às vezes, até desconhecem os trabalhos. Por exemplo, um trabalho que está ligado à nossa secretaria é o PROCON. O cara fala que o PROCON faz parte? Sim, o PROCON faz parte na área social para poder acolher a pessoa que está sendo vítima de alguma situação assim. Então, são vários equipamentos que a própria secretaria tem, que às vezes a própria sociedade desconhece e às vezes querem fazer ações sozinhos, assim, de fazer individual. O que acontece, o que nós percebemos de longe, né, é que existe uma máxima, né, que toca todo mundo e que sensibiliza, que é o próximo, é a prática da caridade. Existe Isso. uma afirmativa, então, ainda muito mais contumaz, né? Fora a caridade, não há salvação. Como é que faz? A pessoa vai dizer, se eu estiver fora, eu não estou salvo. Mas e aí ela quer fazer algo. Isso, mas
E pode continuar fazendo obra, mas vamos fazer, que nem você disse, de forma organizada, de forma consciente, usando as redes próprias que o Estado oferece, né? Que a gente possa estar acolhendo melhor esse pessoal, tentando minimizar. Por exemplo, dentro da pessoas em situação de rua, tem uma equipe de abordagem que faz abordagem, oferece, você quer ir num lugar para tomar um banho, para tirar essa roupa, para se alimentar. Não quero, eu quero ficar aqui mesmo, enfim. Então tem esse trabalho, tem o consultório na rua, que vê aquelas mulheres que estão grávidas na rua, oferece trabalho. Tem aquelas pessoas que têm dependência química, fala, nós temos o CAPS, temos outros equipamentos, que ele passa para o nosso centro pop, que é a triagem. E depois tem o recomeço, que é um trabalho junto ao Estado, que nós encaminhamos para o recomeço encaminha essa pessoa para as comunidades terapêuticas, né? Então, tem toda essa rede por trás disso aí. Então, não adianta as pessoas quererem falar, mas tem gente aqui dentro, vou ligar para assistência, tira esse pessoal daqui. Não é simplesmente chegar lá e tirar e fazer, né? Tem que depender também daquele cidadão que está ali naquela situação, né? Que a gente tem que olhar com um olhar diferente, não é um olhar crítico, né? Porque, na verdade, o grande pessoa em situação de rua, ele é uma população invisível, que ninguém vê ao mesmo tempo, mas que incomoda muita gente em determinado local. Aí, quando incomoda, né, quer que tire, quer que vai lá, ninguém faz nada, olha, aumenta. É feito isso aí, mas tem que ser a partir dele também querer se ajudar, viu, Zola? Guido, o programa Visão Espírita está chegando ao seu final. Poxa vida, foi tão rápido, né, Zola? É um programa, quem vive esse ambiente tem que vir aqui participar para perceber a vivência agradável, os momentos que a gente passa. Nós te agradecemos por estar aqui, por aceitar o convite do programa Visão Espírita. Nosso reconhecimento ao trabalho que você realiza, aos seus propósitos, às suas propostas. Sabemos da seriedade que está por trás de tudo isso, da base cristã que lhe move, né? Do seu comprometimento histórico, você tem uma história bonita de trabalho, de doação para dedicar. Pedimos que você deixe ao telespectador do Visão Espírita sua mensagem. Bom, primeiramente eu agradeço o fato de eu estar aqui tentando passar um pouquinho de informação, né, nessa área social que é tão ampla e tão complexa, né? Então, eu sozinho não vou conseguir fazer o trabalho fluir. A gente sempre procura trabalhar em equipe de trabalho, equipe social, entre amigos, né? Então, o que eu posso passar uma mensagem mais próxima possível, que está chegando ao final do ano, né? Que vamos continuar sendo solidários com as pessoas, a sociedade participe mais com todos esses trabalhos sociais que são oferecidos e tenho certeza que a gente vai conseguir um resultado mais positivo e mais satisfatório tanto para a sociedade quanto para o próprio Estado, o próprio governo, né? E pode continuar a ajudarem, mas vamos procurar também a nossa assistência que está sempre acolhendo da melhor maneira possível. Eu sempre falo assim, que a assistência social é uma entidade social que quer ajudar e muitas vezes, né, com pouco recurso. Então tem que ser muito criativo e agradeço, Zola, por esse trabalho, por essa oportunidade e confiança, né, que vocês estão depositando em mim e no nosso trabalho. Obrigado. O programa Visão Espírita se despede deixando a seguinte reflexão. A verdadeira caridade promove a criatura humana que realiza e aquele que a recebe. A verdadeira caridade assiste com amor aquele que a promove e aquele que a recebe. Pratique a caridade. Sempre é tempo, sempre é hora, sempre é dia. Faça a sua parte. Programa Visão Espírita.